Fala galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo jóia? Aqui tudo beleza. Vamos lá. A gente vai começar a trabalhar hoje um curso de React, beleza? Então nesta primeira aula a gente vai aprender um pouquinho como que a gente vai fazer para fazer a instalação do React. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Porque a partir do momento que a gente consegue fazer essa boa instalação, quando a gente consegue entender o que a gente está instalando, a gente vai ter uma facilidade maior no desenvolvimento do projeto, tá? Então vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a instalação do React. Vamos lá. Então vocês podem ver aqui que para fazer a instalação do React, a gente vai precisar utilizar o Create React App, tá? O Create React App é uma ferramenta que a gente tem para trabalhar, tá? Então ela vai permitir que a gente comece ali a codificar rapidamente, tá? E ela é um processo de instalação. Ela simplifica, na verdade, o processo de criação de projetos do React, tá? Então, a gente tem o Create React App, mas nós também temos um cara que vai antes dele, que nós chamamos de NPX, tá? Que é esse cara aqui. Tá? O NPX ele é uma ferramenta do Node. Tá? Então, o NPX ele é incluído no Node.js já tem um bom tempo, desde a versão 5.2 do NPM. Tá? E o NPX ele é a função dele é executar pacotes do npm sem que você precisa instalá-los globalmente. Ou seja, o npx ele permite que você rode diretamente um comando de um pacote sem precisar instalar um pacote em seu sistema ou em seu projeto previamente. Ou seja, quando a gente utiliza npx, ele baixa e executa a versão mais recente do pacote, apenas para aquela execução específica, sem precisar instalar manualmente. Isso é muito importante e útil para evitar a instalação ali de várias dependências globais no sistema, ajudando a manter o ambiente mais limpo e mais clean, tá? E aí você tem o npx, que é extremamente importante para a gente, tá? E o Create React App, tá? O Create React App ele é uma ferramenta oficial da equipe do React, tá? Que simplifica a configuração e a criação de um novo projeto. Ele vai gerar toda a estrutura básica, ou seja, as dependências necessárias para que você comece a desenvolver uma aplicação React de maneira muito rápida. Tá? Sem que você precise configurar manualmente o Webpack, por exemplo, tá? E sem que você precise ter muito trabalho na hora de criar um build. Então, como que a gente faz? Né? A gente vai executar o React clicando, né? Fazendo o npx create React App. Né? Então, ele cria para a gente uma pasta com toda a estrutura do projeto React. Isso é importante para a gente por quê? Tá? Então, como eu disse anteriormente, né, a gente vai criar npx create React App, o nome do projeto, no terminal, seja o terminal do VS Code, seja o terminal UCMD, tá? Quando a gente começa a fazer essa instalação, o npx ele baixa a versão mais recente do Create React App. Depois disso, ele vai criar a estrutura do projeto no diretório especificado, né? E depois, por último, com ele instalado, basta que você comece ali a trabalhar o desenvolvimento do mesmo, tá bom? Então ele é bem simples, bem interessante. Podem ocorrer erros na instalação? Sim, gente, pode acontecer, né? Você pode encontrar alguns erros ali na instalação, mas geralmente ele vai numa toada só, tá? Depois que a gente fez a geração do projeto, tá? A gente tem uma estrutura de pasta que é essa estrutura. Dentro da pasta raiz, a gente vai ter a pasta Node Models, né? A pasta Public, a pasta src, gitignore, o package JSON e o README, né? Algo bem padrão ali para a gente. Importante, a pasta src ela contém os arquivos principais da sua aplicação React, como o app.js e o index.js. A pasta public ela vai armazenar o arquivo HTML principal e outros elementos que nós consideramos elementos estáticos, tá certo? Então é muito importante que essa estrutura ela seja
ela esteja, aliás, né, dentro do seu projeto. Tá? Bom, outro ponto importante são as vantagens que a gente tem. Então, assim, a gente tem uma configuração muito simples do React, né? As atualizações são extremamente fáceis, ou seja, permite atualizar o ambiente facilmente sem fazer nenhuma modificação ou configuração complexa. O ambiente vai estar otimizado para a gente, tá? E assim, e a gente tem um foco maior no código, né? Então vai permitir ali que nós, desenvolvedores, a gente consiga se concentrar na escrita ali do próprio código React. Então não tem muito problema para a gente nesse sentido, tá? Aqui eu trouxe alguns scripts úteis para a gente. Então a gente tem o npm start, que é quando a gente vai trabalhar, vai startar o nosso projeto. Quando a gente quer fazer uma execução de testes, a gente pode utilizar o npm testes. E o run build é quando você vai criar a versão de produção otimizada. Tá? O eject ali acaba expondo todas as configurações. Eu até coloquei para a gente trabalhar ali com bastante cautela nesse sentido. Tá? Então, quais são os próximos passos que nós temos agora? Agora a gente vai estudar e fazer a instalação do React aqui, né? A gente vai praticar ele. E participem, né? Junte-se a comunidades, pesquisem no YouTube, né? Converse com os seus colegas, é muito bacana ali para que vocês consigam trocar experiências ali e terem ali um escopo bem interessante de desenvolvimento, né? E experimente, né? Outras bibliotecas e ferramentas que vão ali além do ecossistema do React, tá? Então agora vamos fazer a instalação dele aqui, certo? Eu vou abrir aqui o meu VS Code, tá? Eu já deixei uma pasta aqui, curso React. Então, como que a gente faz para trabalhar a instalação? Eu vou aqui no terminal, certo? O terminal, ele sempre vai abrir para a gente aqui a pasta curso React, que é a pasta que eu estou. Então, eu vou criar agora, né? Então, como que eu vou fazer a criação desse cara? Eu vou trabalhar aqui npx, certo? Create React App. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu utilizo o ponto para trabalhar dentro dessa pasta curso React. Nesse caso daria um erro, porque eu coloquei essa pasta com caixa alta no C, né? Ou eu posso criar a minha. Então, eu posso utilizar um ponto para instalar dentro desse diretório, ou eu posso criar aqui meu traço projeto. Evitem, né, galera, nas boas práticas ali, uma coisa que o React não permite se você utilizar a caixa alta, tá? Então ele vai dar um erro aí. Então o que que a gente vai fazer? npx create react app. Eu coloquei meu projeto, evitem acentos, caracteres especiais, espaços. O hífen você pode utilizar, que é o tracinho. E aí eu vou dar um enter, tá? E ele vai fazer a instalação do React para mim. Tá? Essa instalação ela demora um pouquinho, ela não é uma instalação tão longa, né? Mas aí ele já cria a nossa pasta aqui, meu projeto, tá? Ele já cria também o package.json e aqui agora ele começa a iniciar, né, a instalação do React. Beleza? Então agora o React ele vai ser instalado, então ele tem que fazer esse escopo ali na sua máquina também. Existem alguns erros? Podem ter, sim, pode acontecer alguns erros. Aqui provavelmente não vai acontecer erro nenhum. Erros que podem acontecer, né? Erro de proxy, de SSL, erro de caminho, né? Se você então tenta sempre instalar dentro o Node, né? A instalação do Node sempre lá no C, tá? Isso é muito importante para a gente aí nesse sentido, beleza? Vamos acompanhar aqui a instalação. Bom, está terminando de fazer a instalação aqui, né? Vamos ver ali. Então, quando ele termina de fazer essa instalação, ele já vai propor que você abra o seu projeto React. Então, já está finalizando, ó, os últimos pontos ali. Então, demora ali cerca de 2, 3 minutos ali para a instalação se completar, tá bom, galera? Então, vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho. Prontinho, ó, foi feita a instalação do React. Então, ele traz aqui todo o escopo para a gente, né? Ele vai agora fazer a instalação
das dependências, né, utilizando npm. Ok, foi feita a instalação, ele traz aqui, e aí agora ele vai trazer para a gente como que eu faço para startar o meu projeto, né? Então ele traz aqui para a gente npm start, ele vai explicando, né, npm test, então tudo aquilo que eu falei, né, run build, test, eject, o start, ele vai trazendo para a gente, tá? Como que a gente faz para acessar o nosso projeto? Então, para acessar o nosso projeto, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar aqui. Primeiro eu preciso entrar na minha pasta, porque ele não entra na pasta, então cd meu projeto, entrei na pasta, e agora aqui eu dou um npm start, né? Então vou vir aqui agora, eu vou dar um npm start, e aí ele vai startar ali o meu projeto React, né? Então ele demora um pouquinho ali. Prontinho, feita a instalação, né? Ele instala nesse local, né? Ó, localhost 3000. E aí aqui eu vou trazer aqui para vocês, ele vai trazer essa instalação para vocês. Ó. Então quando vocês abrirem essa tela aqui, é que o React ele foi carregado, está configurado, instalado e pronto para ser utilizado. Beleza, gente? Então aqui, sem muitos segredos, né? Vocês viram ali que eu só criei o nome do projeto, fiz a instalação. Falando um pouquinho sobre essas pastas aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui com a nossa lupinha. Aqui, ó. Aqui essas pastas aqui, elas trazem para a gente. Eu tenho a pasta do meu projeto que eu criei, né? Nós temos também a pasta Node Models, Public, Source, Gitignore e os packages, né? Então vamos entender um pouquinho de cada uma dessas pastas, tá? A pasta Node Models, ela contém todas as dependências, ou seja, bibliotecas e pacotes que o projeto utiliza. Elas são utilizadas não, utilizadas sim e instaladas a partir do package.json, que é esse cara aqui que a gente já vai falar um pouquinho dele. As dependências também, galera, elas são gerenciadas pelo npm ou yarn e são essenciais para o funcionamento do seu projeto, tá bom? Então essa pasta é gerada automaticamente quando a gente executa o npm install ou o yarn install, tá bom? A pasta que nós temos logo abaixo é a pasta public. Então a pasta public ela contém os arquivos públicos que serão servidos diretamente pelo servidor. Então a gente traz um index.html, ou seja, esse é o arquivo HTML principal que será renderizado no navegador. O React, o que ele faz? Então, ele vai injetar sua aplicação dentro da div ID root desse arquivo. Então, se eu clico aqui, por exemplo, em index, né, eu tenho aqui um arquivo HTML normal, né, para a gente poder trabalhar. Então, ele traz isso aqui para a gente, ó, né, e ele vai injetar onde? Ele vai colocar aqui dentro, ó, dentro da div root, tá? Quando você faz o build. Você também pode, se você quiser, colocar outros arquivos estáticos, como imagens, favicons e alguns outros tipos de arquivos que não precisam ser processados pelo React. Beleza? Depois da pasta public, a gente tem a pasta source. A pasta src, essa é a pasta onde o código-fonte da sua aplicação React vai ficar. Então aqui vão ficar os componentes React, arquivos JavaScript, TypeScript, folhas de estilo CSS e etc. Tá? O arquivo index.js, dentro da pasta src, ele é o ponto de entrada do React, é onde a aplicação é montada e renderizada no DOM, tá? Através do React DOM.render. Beleza, galera? Depois disso, depois dessas duas pastas, né? Então a gente tem a pasta app.js, app.css, temos ali uma série de pastas. A pasta gitignore, né? Não é uma pasta, é um arquivo. O arquivo gitignore, ele é usado pelo Git. Então, como que ele funciona? Ele vai ignorar alguns arquivos ou diretórios ao realizar o versionamento do código. Então, quando a gente versionar o código, ele vai ignorar algumas coisas. Por exemplo, geralmente ele vai ter
ele vai ignorar a pasta Node Models, que é essa pasta aqui. E por que ele vai ignorar? Porque é uma pasta muito pesada, com mais de 30, 35 mil arquivos e quase 350 megas de tamanho. E ela vai passar arquivinho por arquivinho, e isso pode gerar ali uma demora excessiva. Então a gente acaba não levando a pasta Node Models, né? A gente leva outros arquivos. Tá? Arquivos de build que não precisam ou não devem ser versionados no controle de versão também não são levados. E no caso de um projeto React, ele vem pré-configurado para ignorar justamente a pasta Node Models e arquivos de configuração que são específicos da máquina. Tá? Abaixo nós temos dois arquivos, o package lock e o package ambos JSON. Tá? O lock ele é gerado automaticamente pelo NPM, tá? E garante a integridade das versões das dependências instaladas. Ou seja, ele é responsável por travar as versões exatas das bibliotecas que o projeto utiliza, garantindo assim que quando você for instalar as dependências em outras máquinas, as mesmas versões sejam utilizadas. O package JSON ele é um arquivo que contém as informações do projeto e as dependências que ele utiliza. Tá? Então, por exemplo, nome e versão, os scripts, ele define comandos que podem ser executados, como npm start, npm run build, as dependências, né, são muito importantes ali também. Toda dependência que a gente instala, então se eu clicar aqui, ó, né, ó, eu tenho aqui as dependências, ó, algumas dependências, React, React DOM, React Scripts, Web Vitals. Aqui nós temos os scripts de start, de build, de text, de eject, tá? Então ele é um arquivo muito importante para a gente. E por último, tá, a gente tem o README, que ele contém ali uma documentação básica do projeto, tá? E geralmente vai trazer informações sobre como instalar, executar e construir a sua aplicação, tá bom? Galera, então essa é a forma e a estrutura do React. Então é a forma como eu faço a instalação do React, tá? E como eu faço essa estrutura, beleza? Então assim, eu espero agora que vocês curtam bastante, tá? É bem importante essa parte do estudo para a gente, tá? Então, essa estrutura é bastante típica em projetos React, ou seja, se você criar com React, Create React App, sempre será essa estrutura. Ela é uma estrutura que vai organizar o código-fonte e os arquivos necessários para o desenvolvimento e o build da aplicação. É uma estrutura que já vem pronta, e aí você vai conseguir focar mais no desenvolvimento da sua interface, sem se preocupar com configurações que sejam mais complexas, tá bom? Galera, eu vou encerrando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua ali com os primeiros passos ali do React, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.